Olá, que Deus te abençoe. Mais um vídeo. E nós estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse vídeo eu digo para você, curta, comenta, compartilha e siga o canal. Hoje vamos falar, antes de falar de fé e política, eu quero te desejar um Feliz Natal. Dentro dessa questão política, dentro dessa questão espiritual, que nós possamos, através das nossas orações, transformarmos o Brasil. Pedindo a Deus pelos nossos governantes, pedindo a Deus pelo futuro do país e que nós possamos cada vez mais viver uma vida cheia da graça de Deus e que o Natal possa mudar a realidade da nossa vida. Irmãos, eu queria falar hoje sobre fé e política e veio agora uma palavra no meu coração. Eu tenho que achar aqui, eu já achei o Salmo, mas eu preciso achar aqui o versículo, não é? Então, nós precisamos crescer na fé cada vez mais, sabe? E assim, orar pelo nosso país, orar para que nós possamos cada vez mais crescermos, não é? E sermos pessoas melhores. E termos um país melhor, não é? Então, nós precisamos assim, como, né, a questão hoje é como o cristão deve votar. Olha, como eu falei, não vou falar de ideologia, de partido. Eu tenho meu partido, eu tenho a minha ideologia, eu tenho, né, o meu modo de ver, e é um modo de ver cristão também. Mas aqui não cabe a nós fazer propaganda política. Aqui nós temos que incentivar o cristão a olhar com um olhar cristão para a política. Então, irmãos, entre política e espiritualidade, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Isso é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus está acima da política. Então, quando nós falamos de política, nós temos que trazer para junto de nós os preceitos de Deus. Porque existe político anticristão. Existe política voltada contra o cristianismo, favorecendo tudo aquilo que nós combatemos, como o aborto, o uso de drogas, a liberação das drogas, a liberação do aborto. Essas coisas que estão longe de pensar em políticos e pessoas que são a favor dessas coisas. Isso a gente não pode. Nós precisamos, porque isso é contra a vida, irmãos. O aborto. A droga é contra a vida, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você vai encher o templo do Espírito Santo de fumaça. Você vai encher... Não. Tem políticos também que tudo contra religiões pagãs, ou seitas pagãs, mais fácil dizendo, né? Então, nada contra, todo mundo tem a liberdade de escolher, Deus nos dá a liberdade de escolher. Mas nós temos que nos responsabilizar por isso. Certo? Então, é buscar aquilo que agrada ao coração de Deus. Políticos que tenham uma inclinação a Deus, que sejam cristãos, que respeitem a palavra de Deus, que respeitem
verdadeiramente o caminho de Deus. Eu ia procurar a passagem, eu não achei, é um salmo. Eu achei que estava no Salmo 33, mas não está. Mas o salmo é: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é essa nação cujo Deus é o Senhor? É a nação que tem a política voltada para Deus, onde os políticos são cristãos. Vejamos, Jesus foi um personagem político. O rei Davi era um rei. Salomão, vários servos de... próprio Daniel, José do Egito, que trabalhava diretamente com o governador. Os dois. E, sendo assim, eles levaram a graça de Deus na política. E chegou um momento que não só Daniel, mas os seus amigos, Misaque, Midraque e Abdenego, aonde criaram-se uma lei que deveriam se prostrar diante do Deus da Babilônia. E como eu falei aqui no começo, nós devemos seguir a política, mas acima de tudo seguir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E eles infringiram essa lei. Eles não adoraram aquele Deus babilônico. Mas Deus estava com eles. Deus o guardou. Pela sua fidelidade, pelo seu amor a Deus, nem a fornalha de fogo pôde destruí-los. Assim, irmãos, dentro da política, que nós possamos sermos íntegros na vontade de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação cujo Deus é o Senhor é a nação de políticos cristãos, de políticos honestos, de políticos que amam a política, amam a nação, amam o seu povo e, acima de tudo, amam a Deus. Essa é a grande realidade de viver. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, que nós possamos levar isso para a nossa vida. Que nós possamos entender o quanto nós precisamos da política, mas nós não podemos sair. Nós não podemos sair uma curvinha do caminho de Deus. É trilhando, trilhando, trilhando. Andar diretamente no caminho de Deus. E na hora de votar, pesquisar. Pesquisar a vida do seu político que você vai votar. Pesquisar os seus projetos. Pesquisar a vida do político, a vida espiritual dele. Quais são as intenções, quais são os projetos que ele já fez a favor ou contra o cristianismo. Que às vezes a pessoa usa a religião ou a política para querer fazer bondade, mas que tipo de bondade? Onde ele se aparece, sendo que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer as boas obras em segredo. Então, irmãos, tudo isso nós devemos refletir, meditar e deixar com que a graça de Deus possa tomar posse, tomar conta, transformar e mudar toda a realidade de vida e toda a realidade política. Primeira coisa na política que eu digo, entregue o Brasil nas mãos de Deus. Entregue a sua nação nas mãos do Senhor. Confia no Senhor. Talvez você esteja totalmente, com um olhar humano, totalmente descrente, totalmente desanimado com a situação atual do teu país. Mas Deus fala, Deus te convida. Confia no Senhor. Espera no Senhor.
Entrega toda a sua nação, todo o teu país nas mãos de Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que vem de contraste com a passagem de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Então feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vemos no passado países, nações politeístas, idólatras, e vimos os fins delas. Deus não quer destruir nada, Deus quer a conversão, a mudança de coração, a transformação. Irmãos, voltemos para Deus, esperemos em Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um melhor. Agora é hora e momento. O ano que vem teremos eleições. E como estamos pesquisando o candidato que vamos votar? Então, em tudo, nós temos que levar Deus à frente. Toda a nossa vida, e a política é uma delas. Ore a Deus, pergunte a Deus. Às vezes você acha que você está com o candidato certo, mas Deus vai te mostrar. Porque tem candidatos que a gente tem certeza que não é. Pela corrupção, pela roubalheira. Tem o coração inclinado para o pecado. Olhemos. Não nos deixemos influenciar pelos meios de comunicação que têm destruído reputações. Mas confiemos em Deus. Busquemos a verdadeira informação. Confiando no Senhor, podemos ver a graça de Deus acontecer. Uma boa noite. Tenha um bom momento. Que nós possamos meditar sobre isso. Para que tenhamos em nosso coração uma política limpa e merecedora da graça de Deus. Para que o nosso país seja abençoado por Deus, nós podemos aqui também orar e entregar o Brasil nas mãos de Deus. Senhor, nós queremos entregar o nosso país em Tuas mãos. Para que o Senhor cuide, porque ele está, Senhor, sendo jogado às traças. Ele está esquecido. Estão, Senhor, cobrando altos impostos. E o Brasil está endividado. Cuida, Senhor, desses detalhes. Transforma, Senhor, a vida de cada um de nós. Para que tenhamos um país honesto. Um país promissor, um país produtivo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.